vamos falar a respeito da pecuária brasileira de corte, também das expectativas que se tem da entre-safra e, claro, do momento atual. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Alcides, sempre um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa e nós estamos acompanhando uma movimentação de mercado com o arroba do boi gordo segue caindo, né? Segue cedendo, tem reduzido um pouco os valores. De certo modo, está dentro do que era esperado nos últimos meses para essa finalização de ciclo ou início de um próximo ciclo. Alcides, na sua avaliação, este momento é natural para a arroba do boi, é natural para o que vem acontecendo com a carne bovina no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, é normal, mas é medonho, não é? Nós tivemos um período de safra chuvoso, então a gente teve capim com excelentes qualidades nutritivas. Tivemos aquela interrupção em função da China ter suspendido a importação por causa da BSE atípica. O preço caiu, aí o pessoal segurou essa boiada e agora a gente está em plena desova, não é? Chegou o outono, dias mais frios, dias mais curtos, menos chuva, menos umidade, e agora o pecuarista que não tem reserva de alimento precisa vender. E é isso que está acontecendo no Brasil inteiro, viu? Uma situação que é um pouquinho mais favorável no Rio Grande do Sul, mas de resto é bastante oferta, o comprador de gado está sentindo facilidade em comprar boi, então as ofertas de compra, como você já na abertura do programa você disse, os preços estão deprimidos, tá? Então, vamos dizer, esse é o mercado hoje. Alcides, eu estava vendo o fechamento da última semana em relação a como ficaram as escalas das indústrias. Nós temos ali São Paulo ficando com 10, 11 dias, aí depende da fonte, alguns estados menos, outros estados bem mais, mas os dias garantidos de atividade fabril para a indústria frigorífica não é tão volumoso, não tem tantos dias, mas é um volume suficiente para que a indústria consiga negociar, já que o pecuarista, como você disse, vive essa situação de precisar desovar esses animais. É essa a relação que existe hoje no mercado? São vários fatores que estão provocando essa frouxidão do mercado do boi. Um é sobre-oferta, e não é uma sobre-oferta qualquer, é uma sobre-oferta de boiadas muito boas, tá? De boiadas com 19, 20 arrobas, é coisa fina. Mas você tem um consumo interno ainda sem vigor nenhum, né? A gente tem, o consumo de carne não está bom porque o poder aquisitivo da população caiu, né? Isso precisa ser recuperado. Agora, se você fizer e você tem também a queda do dólar, né? Caiu o preço da carne exportada em dólares e a gente teve também uma valorização do real, o que acaba, tudo isso são fatores que acabam prejudicando o preço. Sem contar que a gente está no ciclo de baixa de preço, né? Isso deve continuar ao longo desse ano e ao longo do ano que vem. Agora, do ponto de vista desse ano, terminada essa sobre-oferta que a gente está vivendo hoje, ela deve se estender até meados de junho, final de junho, e aí a gente tem uma reação. Nós temos aqui uma série histórica longa, não é? Então nós estamos no pior do preço mesmo. Maio normalmente é assim, e a partir de agora a gente deve ter reação de preço, é claro que não para chegar lá considerando a Praça de São Paulo, em R$340, mas a gente vai ter reações, a gente imagina reações positivas a partir de julho, agosto, setembro e por aí vai. Alcides, você lembrou um fato importante, né? Uma boiada de qualidade está sendo entregue e principalmente, né, que magoa mais o pecuarista é que foi produzida com um custo de produção mais alto. Mas
Entrada da entre-safra, os cenários começam a mudar. Eu acho bem provável que seja na velocidade que o pecuarista tem apontado que deseja, ou dentro das suas expectativas, mas entre-safra, naturalmente, você tem uma movimentação melhor em relação, pelo menos, aos preços praticados. Pensando nessa entre-safra e a produção de quem vai fazer engorda de animais para entregar lá no mês de outubro, no mês de novembro, que já fez aquisição de boi magro, o cenário fica melhor, Alcides, pensando nos custos do boi magro, que tiveram e que estão tendo ainda, bastante interessantes, e até mesmo para terminar os animais, com milho, por exemplo, já que o mercado do milho vem mostrando cada vez mais fraqueza por conta da alta produção brasileira? Olha, você tem razão. A gente tem uma queda do custo de produção. O preço do milho praticamente está. Não é só a pecuária que anda pererecando, tá? O produtor de milho também, no Mato Grosso, por exemplo, ele está recebendo o custo, tá? Sem ter nenhuma margem. Então os custos caíram, o custo dos alimentos caiu. E o próprio bovino, que a maior parte do custo é o próprio bovino, também caiu de preço, né? O preço dos bovinos para reposição diminuíram. Mas o problema é que, por exemplo, o pecuarista intensivista, o que faz semi-confinamento, confinamento, ele ainda está com estoque de alimento que ele pagou caro. Isso tem sido um desestímulo, viu, Fabiano? Então, a gente, no nosso pré-levantamento de intenção de confinamento, a gente já acredita numa retração. Nós estamos compilando os números da pesquisa que a gente fez e deveremos ter uma resposta na segunda ou terça-feira da semana que vem. Mas o IMEA, por exemplo, já soltou uma primeira visão do que vai acontecer com o confinamento. Eles estão lá apostando numa queda em torno de 1/3, o que é muito grande. Tá? Nós não acreditamos numa queda desse tamanho no Brasil, mas de qualquer maneira existe um desestímulo à produção de gado confinado para o segundo semestre. Alcides, para encerrarmos aqui a nossa conversa, e essa pontuação extremamente importante, nós acompanhamos os números da Secretaria de Comércio Exterior. Maio deve ser um mês no qual o volume de carne bovina exportada é mais intenso do que no mesmo período do ano passado, todavia com um valor de tonelada bem mais baixo, ali ficando em torno, um pouquinho mais que $5.000 a tonelada, se eu não estou enganado em relação aos últimos números apresentados, até a média das semanas de trabalho que nós tivemos até agora com as exportações. Também temos no noticiário, os Estados Unidos tiveram um caso atípico também de vaca louca por lá, que já evidentemente está se solucionando, é solucionável nessa questão. Como é que fica esse movimento no mercado externo, principalmente pensando não só nos embarques, no volume, mas também no preço da carne bovina de uma maneira geral, que neste momento vale menos, não é só a arroba que está valendo menos, a carne bovina, a tonelada exportada também está com valores menores. É isso mesmo, tá? Isso, inclusive, é uma das explicações para a queda de preço vigente. Não é só o ciclo, são várias razões, né? Agora, vamos lá. O mercado de exportação ele é líquido, viu, Fabiano? Então, o que eu ofertar, eu vendo. Só que os chineses hoje já conhecem muito bem o mercado brasileiro, então eles sabem que agora é um momento de oferta maior, eles derrubaram o preço. Mas, até eu acredito, né, nisso eu sou otimista, até o final do ano, o Brasil deve apresentar um bom desempenho no que diz respeito à exportação. Com relação aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos estão no ciclo invertido lá. Então aqui a gente está no ciclo de baixa, lá eles estão no ciclo de alta. Então eles têm menos carne para ser oferecida, ou tem carne mais cara, e eles estão importando para repor o rebanho deles, eles estão importando bovinos de reposição do México e do Canadá. Em função disso, o México abriu para o Brasil e a gente deve exportar carne para o México também. Aumentou a exportação para os Estados Unidos, tá? E com relação à BSE nos Estados Unidos, o poder econômico dos Estados Unidos é muito maior que o poder econômico do Brasil frente aos chineses. Então, esse caso de BSE atípica também nos Estados Unidos vai afetar muito menos
a exportação deles do que quando acontece um caso no Brasil, nos afeta muito mais, tá? Então, os Estados Unidos devem passar com certa tranquilidade por esse episódio, sofrendo muito menos do que sofreu o Brasil no caso que nós tivemos nos primeiros meses desse ano.